Vamos agora conversar com o doutor Eudo Leite, que é eleito o novo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte e vai tomar posse no próximo dia 8, é isso? 19. Dia 19 de junho. Dia 19 de junho. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde à sua audiência. Muito bem. Eu peço que, inicialmente, doutor Eudo compartilhe com o nosso telespectador qual é a função do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, especificamente. Perfeito. O Procurador-Geral de Justiça, ele é, do ponto de vista administrativo, é o chefe da instituição. Ele tem uma série de atribuições administrativas e tem também as suas atribuições judiciais e extrajudiciais. Do ponto de vista administrativo, que seria essa chefia da instituição, ele tem a função de nomear os diretores, né, do órgão, os gerentes, nomear a equipe que vai acompanhá-lo nesse biênio, né, e no caso nosso, esse próximo biênio, 2017 a 2019, que conta desde a Procuradora-Geral de Justiça adjunta, que é Elaine Cardoso, há uma série de colegas, para eu não citar todos, né, são vários cargos de assessoria, de CAOP, de CEAF, de GAECO, essa equipe dos membros. E ainda, na administração da própria Procuradoria-Geral, tem como da Diretoria-Geral, Diretoria de Comunicação, Diretoria de Planejamento, entre outras tantas diretorias, o Procurador-Geral de Justiça cabe a ele, do ponto de vista administrativo, gerenciar, ser o gestor, né, da instituição administrativamente. Do ponto de vista de atribuição judicial e extrajudicial, o Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, é quem tem a atribuição legal de, eventualmente, processar o governador do Estado do Rio Grande do Norte por improbidade administrativa, de ações criminais contra deputados, prefeitos municipais, entre outras autoridades. Então, além de atribuições administrativas, há atribuições judiciais e extrajudiciais também no sentido de eventualmente, expedir recomendações, celebrar termos de ajustamento de conduta, todas as atribuições que um promotor também tem. Muito bem. E, por exemplo, como é que ficaria a função do Ministério Público ou da Procuradoria-Geral de Justiça, nesse caso, se cair o foro privilegiado? No caso do foro privilegiado, o que vai, vamos dizer assim, diminuir efetivamente são algumas ações que, até hoje, né, até o momento, são ajuizadas perante os tribunais superiores e, no caso, o Tribunal de Justiça Local, mas ainda não há uma convicção, uma certeza, não há ainda uma configuração muito adequada de como realmente e se realmente isso vai ser aprovado. O que se tem... Ou se atingiria o papel do Ministério Público, né? Porque na justiça... Não atinge, porque ainda que atingisse, ele sempre, uma instância, vamos dizer assim, inferior, teria atribuição. O Ministério Público continuaria e continuará com todas as suas atribuições. O que eu me refiro é que há um sentimento, muitas vezes, de uma certa parcela, vamos dizer assim, da vida política, de que esse tipo de foro privilegiado hoje está sendo, inclusive, um problema para os políticos, porque no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, uma vez julgado no Supremo, não tem mais recurso. Então, alguns políticos estão inclusive, identificando que essa forma, ela não... E a própria demora no julgamento, que em tempos passados era bom para alguns políticos não serem julgados, empurrar com a barriga, hoje pode ser fatal, sobretudo para o político que quer, entre aspas, ter seu nome limpo para concorrer nas eleições seguintes, né? Perfeito, perfeito. E também, doutor Eudo, vamos já falar também sobre abuso de autoridade, tantos temas, né, que nós estamos observando, discutindo na nação brasileira, mas ainda em relação à função da Procuradoria-Geral de Justiça, né? Qual é a visão, a avaliação que você faz hoje da imagem da instituição como um todo, por exemplo, na nossa sociedade potiguar? Perfeito. A gente poderia fazer uma breve avaliação do cenário nacional, né, em que há uma série de dificuldades que a gente vai, como você colocou, tratar, que são medidas legislativas que interferem diretamente na atuação do Ministério Público, né, como a lei de abuso de autoridade. E do ponto de vista do cenário local, nós temos hoje, de fato, uma situação de crise econômica, né, severa no Estado do Rio Grande do Norte, que também atinge todos os poderes, né, todo o poder público, tendo em vista a queda da arrecadação do Estado, e o orçamento do Estado é um orçamento geral para todos os poderes e instituições. Aí o Ministério Público teve, por exemplo, o orçamento de 2016 repetido em 2017 e os demais poderes, foi um congelamento do orçamento diante dessa situação de crise. E esse congelamento, naturalmente, traz mais aperto, né? Traz uma situação orçamentária e do ponto de vista financeiro, que tem algum aperto, porque há um reajuste
necessário dos servidores a ser dado, há reajuste dos terceirizados, há reajuste de contratos, há inflação acumulada, crescimento vegetativo da folha. Então as despesas naturalmente aumentam, ainda que você tenha congelado o orçamento. Então esse é um grande desafio, questão econômica e fiscal, né, do Ministério Público. Um outro desafio é dessa situação que realmente extrapolou, né, tomou a imprensa em alguns momentos, noticiou-se bastante sobre questões internas do Ministério Público do Rio Grande do Norte, né, de divergência entre servidores e Procuradoria-Geral, entre colégio e Procuradoria-Geral e etc. Essa situação a gente vai enfrentar. Há uma proposta nossa. Primeiro, os dois pilares do nosso programa de gestão são o diálogo e a resolutividade, né, em que se busca justamente um diálogo interno e externo, né, mais tranquilo, mais sereno, uma pacificação interna da entidade. Há uma necessidade de que os servidores voltem a ter orgulho de vestir a camisa do Ministério Público, que se sintam, tenham uma sensação de pertencimento à instituição, e nós vamos trabalhar fortemente nisso para pacificar internamente a instituição, ter um ambiente institucional tranquilo e sereno para que a gente despenda energias no atendimento aos anseios da sociedade e gaste cada vez menos energia com questões de divergências internas. Então, bandeira da paz junto aos funcionários do Ministério Público. Bandeira da paz junto aos funcionários, ao colégio, tratar todos com respeito e a mesma atenção, buscando sempre, como eu disse, o segundo pilar, que é a resolutividade. É você ter a tranquilidade e serenidade institucional para poder focar naquilo que o Ministério Público, aquele que se destina de fato e é o que a sociedade espera que esteja estampado na imprensa, né, que seja coberto pela imprensa. São ações positivas do Ministério Público, uma agenda propositiva para trazer à sociedade potiguar, né, elementos e medidas a mais. Mandar um abraço para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Vanilson Costa, obrigado pela audiência, dizendo que as entrevistas são sempre esclarecedoras, obrigado. E também Chico Inácio, obrigado pela audiência, Josivan Carlos e também o Robério Mendonça. E ainda quem mais está ligado com a gente? Alcio Farias e também Denise Araújo, né? Acho que é Denise Araújo. Obrigado pela audiência a todos vocês ligados aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Doutor, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com essa entrevista aqui ao vivo e com a participação do público que está em casa. Manda a pergunta 99922-9519. A gente volta já. Prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão. O ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o doutor Eudo Leite, novo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, que vai tomar posse dia 19 de junho, né? Daqui a pouquinho detalhes da posse do doutor Eudo. E eu gostaria de saber, doutor Eudo, discutindo já um pouquinho temas nacionais que podem ter reflexo local, que é essa questão da lei de abuso de autoridade, né? Uma tentativa, na minha avaliação, clara de tentar coibir o trabalho que está sendo feito pela Operação Lava Jato no plano federal, que pode ter reflexo, inclusive, nas questões dos planos estaduais. Perfeito. A sua avaliação é bastante pertinente.
o que nós consideramos é que esse é um momento totalmente inoportuno, né, para se discutir uma lei dessa natureza, tendo em vista os avanços da Lava Jato. Termina, ainda que alguns, né, e eu imagino, lógico, que existam aqueles parlamentares que não estão interessados necessariamente em abafar ou intimidar o Ministério Público, mas termina que esse momento absolutamente inadequado e inoportuno gere essa necessária interpretação de que essa tentativa, e que se imagina que naturalmente a maioria que está buscando esse projeto tem esse interesse. Então, parte do próprio Renan Calheiros, que é um dos exatamente mais denunciados e investigados pela Operação Lava Jato, né? Ele que é do PMDB. O Ministério Público não pode, não deve e nunca estará sem controle social, né, sem controle de órgãos que possam coibir eventuais abusos. Há as corregedorias internas, né, de cada Ministério Público que agem, né, no sentido de coibir eventuais excessos ou desvios. Há o Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma instituição nacional, com sede em Brasília, com pessoas de todo o país que não tem nenhuma relação de amizade, que ainda se poderia dizer, não, mas há algum corporativismo localmente, porque todo mundo se conhece. No Conselho Nacional já não existe essa vinculação, e é um conselho que controla também a atividade funcional dos membros. A própria imprensa que fiscaliza, né, cotidianamente a atuação do Ministério Público, a sociedade está o tempo todo acompanhando as ações, né, do Judiciário, do Ministério Público. Então, assim, há uma quantidade grande de controle, que hoje, inclusive, também já existe uma lei de abuso de autoridade, que eventual excesso ali também será punido. O problema desse projeto de lei que está em curso, já agora, né, já passando no Senado, indo para a Câmara dos Deputados para eventual aprovação, é que ele tem dispositivos que realmente deixam o membro numa situação muito insegura, o membro do Ministério Público e de outras instituições. Por exemplo, tem um dispositivo, acho que o artigo 31, que fala no abuso de autoridade se houver demora excessiva no inquérito. Aí não se diz que demora, qual é o prazo? Quem é que vai avaliar qual é a demora excessiva? Exatamente. De repente você pega um juiz que tem alguma arenga com o promotor, aí taca ali em cima uma... Fica uma situação de bastante insegurança jurídica, né? Há que se ter muito mais objetividade, há que se ter não se pode ter uma postura de colocar o membro do Ministério Público que está investigando a todo tempo à mercê de uma ação contra ele por conta disso. Aí você realmente não vai ter um Estado que possa atuar de forma livre, de forma independente, né, para agir realmente coibindo os abusos. Eu defendo que, havendo abuso, qualquer que seja, ele tem que ser corrigido, tem que ser punido, e isso não tem dificuldade hoje, porque já está há muitos instrumentos. Não há necessidade dessa lei com um claro sinal de intimidação, de tentar frear a ação do Ministério Público. Doutor Eudo, e como é que está hoje o relacionamento, ou a expectativa de relacionamento, já que o senhor ainda vai assumir o cargo, agora dia 19 de junho, a expectativa de relacionamento com os demais poderes, né? O Poder Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário no Rio Grande do Norte? Eu penso que nós vai continuar do mesmo jeito hoje. O Ministério Público tem historicamente uma excelente relação institucional com os poderes, né? O governador do Estado, e é importante que se diga isso, eu disse até em várias oportunidades em que falei nesse período agora, teve uma atitude de grandeza, né? Há que se reconhecer, parabenizar e agradecer ao governador Robson Faria, porque essa nomeação, respeitando a vontade democrática dos membros do Ministério Público, ela prestigia a independência e a autonomia funcional, né? Os membros, minha votação foi de cerca de 80%, né, dos votantes, o que representou que a instituição está praticamente toda unida no objetivo de ter este projeto em andamento, que a gente está abraçando, que a gente está eventualmente encabeçando. Então, fica o registro de que o governo do Estado, através do governador Robson, de fato, reconheceu essa independência do Ministério Público, prestigiou a vontade da maioria dos membros, e isso, naturalmente, do ponto de vista de relacionamento institucional, já deixa tudo muito mais tranquilo, um ambiente muito mais sereno, né, nesse aspecto. Quanto ao Poder Judiciário, não há qualquer dificuldade, tem sido, igualmente, ao longo dos anos, um relacionamento bastante estreito. Os promotores e juízes nas comarcas têm sempre um relacionamento estreito. O Procurador-Geral de Justiça atua perante o Tribunal de Justiça, daí eu não tenho nenhum problema pessoal, nem muito pelo contrário, com os desembargadores aqui do Estado. Então, não teremos dificuldade. Na Assembleia Legislativa, esses meus 4 anos na Amperne, antes de assumir essa função, me levou a ter muitos contatos na Assembleia Legislativa, discutir questões de interesse do Ministério Público, medidas legislativas que trariam, né,
mais avanços institucionais, questão de prerrogativas e direitos, tanto no Senado como na Câmara Federal, inclusive. Então, o relacionamento do Ministério Público com o Legislativo também é absolutamente respeitoso e altivo. Temos que ter independência, mas respeitando, sempre buscando um bom diálogo institucional. E dentro desse diálogo, para finalizar, o tempo quase chegando ao fim, qual é a visão do doutor Eudo Leite em relação a essa questão de o Poder Executivo poder, digamos assim, fazer retornar ao Tesouro Estadual o orçamento não executado pelo Poder Judiciário, Legislativo e pelo Ministério Público, a exemplo do que acontece em aproximadamente 22 estados brasileiros. Eu, sinceramente, não estava acompanhando, de fato, essa questão, há poucos dias, né, dessa movimentação, ainda não analisamos. Me parece que, em princípio, é uma postura razoável, tendo em vista que o orçamento é do Estado. O Tesouro é um só. É do Tesouro, o Tesouro é um só, mas precisamos, naturalmente, avaliar isso do ponto de vista jurídico, quais são os precedentes, a normatização. Eu, tendo em vista ainda não ter assumido o cargo, tenho uma compreensão geral do orçamento do Estado, do Ministério Público especificamente, mas realmente não tenho detalhes de como e quanto está sobrando ou sobrou de cada órgão, do próprio MP nesses últimos anos. De fato, esses dados eu não tenho. Mas eu espero que se sente sempre com tranquilidade para discutir e se busque o melhor para as instituições e para o Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Eudo Leite, quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo, o espaço está aqui à disposição do Ministério Público, né? Que a gente sabe que muitas vezes existem percalços pelo caminho e nós sempre fomos parceiros da instituição, porque a gente sabe e valoriza a importância que ela tem. Então, conte com a gente aqui no seu trabalho ao longo do tempo, né? E sucesso na sua gestão. Muito obrigado, Robson. Eu fico também à disposição para sempre estar discutindo aqui questões de interesse da sociedade e do Ministério Público. Muito obrigado.